Tá gravando? Deixa eu compartilhar aqui a tela. O Vitor falou que vai entrar. Beleza. Será que não receberam o e-mail? Então, quando a gente cadastra a notícia no Cigar, vocês recebem no e-mail que está cadastrado no Cigar, né? Isso, ele Aí falou. sim, tem gente que cadastra um e-mail no Cigar e depois começa a usar só outro. Tipo, tem 3, 4 e-mails, cadastra um e nunca abre o e-mail. Às vezes acontece isso, né? Não sei se foi o caso. Então, estou gravando a reunião e aí depois eu coloco no Cigar, coloco no YouTube e coloco no Cigar também os links para vocês assistirem, para os próximos assistirem, tá? Então, essa disciplina, ela é optativa, né? Para cumprir carga horária, ela é 60 horas, onde, assim, no presencial, a gente iria para o laboratório tentar utilizar algumas ferramentas, teria uma metodologia diferente. Então, tem uma parte prática. Aqui a gente vai tentar ter essa parte prática e aí vai depender muito do acesso de vocês a computador, a ferramentas, né? Vamos tentar ajustar. A ementa. Então, como é matemática computacional, inclusive a ideia da disciplina, se a gente não vai ter tempo de ver toda a disciplina, por exemplo, até o ENAD. Mas a ideia Mas é essa disciplina vai... Ah, tá, entendi. Assim, como a gente montou o conteúdo da disciplina? Eu peguei o que é cobrado no ENAD, o conteúdo do ENAD, né? e verifiquei, de acordo com o PPC de vocês, o que assim, nessa parte matemática estaria faltando, digamos assim. Né? E o que eu percebi é que falta uma parte ali de pesquisa operacional, essa parte de otimização de sistemas, que é saber aplicar método simplex, saber trabalhar com equações lineares. Se pegar um problema, modelar como uma função linear e achar o ótimo daquela função. Né? Uma outra parte que também está faltando é trabalhar com teoria de grafos. Então, teoria de grafos, vocês provavelmente estudaram grafos lá em estrutura de dados, né? Devem ter visto aqueles algoritmos de busca em profundidade, busca em largura, viram como implementar grafos, biblioteca, aquelas coisas, mas tem a parte de grafos que é a parte matemática em si, que não é essa de estrutura de dados, por exemplo, análise de redes sociais, quando se quer verificar, por exemplo, de fazer as continhas, uma pessoa tem quantos amigos, tá, né? E qual é a influência dela, quando ela passa sei lá, faz um Twitter, qual o nível de profundidade que aquele Twitter alcança. Então, essas coisas vêm lá de teoria de grafos e fazer essas contas. Inclusive, problemas clássicos, como problemas de roteamento, lá em redes, que aí tem aquele algoritmo de Jasper, o cacheiro viajante, são problemas que classicamente são modelados em teoria de grafos e lá são apresentadas soluções. Né? Então, a ideia da disciplina é a gente tentar a gente vê um pouco sobre essas duas partes, pesquisa operacional, entender o que é pesquisa operacional, entender como modela o problema e trabalhar com otimização linear, seria mais básico. E essa parte é bem interessante, inclusive, que vocês vão poder vou mostrar como é o algoritmo do Simplex, vocês vão poder implementar o algoritmo do Simplex, vão poder pegar aí algum problema real e achar o ótimo dele. E a outra parte, a introdução à teoria de grafos, a gente vai ver matematicamente o que é um grafo, os tipos de grafo, alguns conceitos e ver alguns algoritmos. E aí também a ideia é vocês implementarem, testarem, e aí pegar algum problema, pegar, por exemplo, um problema de roteamento, implementar ali o algoritmo do Dijkstra e ver o algoritmo funcionando. Né? Essa é a ideia. E aí, para isso, a gente vai precisar revisar um pouquinho uma parte de cálculo, entender um pouco sobre funções, como interpretar gráficos, né? Como lembrar do básico ali, que é
limite, derivada, integral. Então, a gente não vai, por exemplo, rever técnicas de integração, técnicas de derivação. A gente vai rever as interpretações. Então, tem um gráfico, esse gráfico, o problema é esse, como é que eu interpreto? Se eu calcular a integral dele, o que eu vou estar enxergando, como eu interpreto, né? Então, esse é o objetivo dessa disciplina, fazer uma pequena revisão da parte de cálculo e apresentar 2 conteúdos que aparecem lá no ENAD, mas que não estão sendo abordados no PPC. E aí, só para deixar claro, assim, não é que o PPC está errado, está faltando, é porque o ENAD ele tenta fazer um apanhado geral de tudo, pensando no Brasil como um todo. Mas cada curso ele é diferente do outro. O curso é de bacharelado em ciência da computação. Tem o sistema de informação, os 2 cursos vão ser avaliados. Existe ali um núcleo de disciplinas, de conteúdos que é básico para os 2 cursos. Só que muda de local para local, de acordo com, assim, a gente quer, lógico, formar alunos que vão poder trabalhar em qualquer lugar do mundo, mas pensando, assim, um pouco mais especificamente na realidade local, em como vocês podem se formar, trabalhar na região, ajudar a desenvolver a região, certo? Então, cada curso, ele foca um pouquinho em aspectos um pouco diferentes. E aí, então, sempre, qualquer curso que vocês pegarem, qualquer curso que vocês pegarem, seja aqui da UFOPA, da UFPA, da Unicamp, da UFRJ, da Unipampa, seja de onde for, ele não vai ver tudo o que está lá no ENAD, tá? Então, isso ocorre em todo lugar. Sempre alguns vê isso e outros vê aquilo outro. Então, nessa disciplina, a ideia foi pegar ali, montar essa optativa, observando um pouquinho isso, que a gente pode apresentar para vocês, que não está no PPC e que vai ser cobrado lá pode ser cobrado lá no ENAD. Obviamente, não vai dar tempo da gente ver toda a disciplina até a prova do ENAD, mas já fica uma disciplina para estar sendo feita em outros períodos também, e aí em outros períodos os outros alunos vão poder já ver o conteúdo antes da prova, né? Então, essa é a ideia. É assim que a gente montou essa ementa, né? Já que ela é uma ementa que ela não é fixa, né? Assim, a gente pode ir ajustando de acordo com a necessidade que a gente vai vendo para o curso, né? Essa é a ideia. E o nosso programa, então, uma revisão de funções, como visualizar e interpretar gráficos. A gente vai ver alguns conceitos básicos de funções, representação em tabelas e gráficos, os conceitos lá de limite, derivada, integral, como aplicar e como interpretar as coisas. A gente passa para a segunda parte, que é a parte de pesquisa operacional, onde vai ver os conceitos básicos, o que é pesquisa operacional, principalmente como modelar um problema, como identificar se aquele problema ele é linear, se ele é não linear, né? Como tentar ali na mão já resolver aquele problema. Aí, tipos de problema que a gente vai tratar: linear, inteiro. Então, vai falar de tipos linear, inteiro e não linear, mas a gente vai estudar em si técnicas para modelos lineares. Basicamente, o algoritmo do simplex, que é o algoritmo clássico muito implementado, muito utilizado, né, para problemas não lineares. E aqui, quando a gente fala em problemas lineares, são problemas típicos de otimização, onde eu quero maximizar o meu retorno, ou eu quero minimizar o meu custo. E depois a gente parte para assim, ver também algumas heurísticas básicas, e depois a gente parte para a teoria dos gráficos. A ideia é mesmo, ver o conceito inicial, o que é o gráfico, como modelar um problema por gráfico, os tipos de gráficos, e ver alguns algoritmos clássicos em grafos, como, por exemplo, o de Jastra e o algoritmo de coloração de gráficos, né? Então, assim, a gente pode pensar assim, os dois são ferramentas matemáticas para ajudar a resolver problemas. E como é que a gente usa, então, essas ferramentas para analisar e resolver problemas que a gente consegue modelar matematicamente, ou por funções lineares, e a gente vai formar um conjunto de equações lineares, resolver lá
em pesquisa operacional, ou usando grafos, modelar como um grafo e usar teoria de grafos para resolver aquele problema. Qualquer momento que quiserem perguntar alguma coisa, é só avisar, tá? Voltando aqui, deixa eu ver onde que tá. Eu troquei de página, não estou mais achando aqui. Até aqui no início. Tá, então essa é... Professor, Opa, sim. o horário da aula vai ser 10 horas mesmo ou vai começar mais cedo nos outros dias? Então, vai depender da forma como a gente vai trabalhar, isso que é apresentar agora. Assim, como tem muita essa questão de depender da internet, às vezes está ruim, é bem cansativo ficar várias horas na frente do computador. Então, a minha ideia é a gente dividir em partes. Aulas assíncronas, são aulas gravadas que eu vou disponibilizar, assim, mais a apresentação do conteúdo direto. Né? Disponibilizo com uma certa antecedência e vocês vão poder assistir, ou digamos que eu vou reservar o meu horário de 8 às 10 da manhã só para assistir as aulas gravadas. Ou se vocês acharem mais interessante assistir um pouco antes, dividir em parte, vou assistir uma hora hoje, outra hora amanhã, também, assim, nesse formato, eu acredito que ajuda vocês a se organizarem no formato em horários que ficam mais interessantes. Mas eu deixo reservado de 8 às 10 da manhã para esse horário de assistir a aula gravada. E aí, de 10 às 11h30, a gente passa para o horário ao vivo, onde a ideia é apresentar algum outro detalhe sobre o que foi visto, tirar dúvidas, apresentar algum exemplo, passar atividades para vocês, explicar o que é atividade. Então, seria um momento mais para não de apresentar conteúdo durante muito tempo, mas para estar tentando tirar dúvidas, estar tentando discutir sobre o assunto, tá? E Entendi. o estudo dirigido, que são atividades. Vou passando atividade para vocês fazerem ao longo da semana. Então, nesse horário ao vivo, síncrono, seria tanto para acompanhar o estudo dirigido, se vocês conseguiram fazer os exercícios, conseguiram fazer o trabalho. Passei para implementar um algoritmo. Então, conseguiram implementar o algoritmo. Como são poucos alunos, a gente pode até, nesse horário síncrono, tá cada um rodando, mostrando o resultado que teve, talvez vendo o código. A gente pode estar vendo a melhor forma de trabalhar. E aí, assim, ao longo da disciplina, do curso, vocês podem estar dizendo, olha, bora fazer tudo ao vivo mesmo, são poucos alunos, todo mundo tem internet boa, bora fazer tudo ao vivo, não precisa gravar a aula. E a gente faz, se vocês acharem mais interessante, tudo ao vivo. Ou não, olha, tá bem complicado, a internet vive caindo, não dá para acompanhar, bora gravar tudo e deixar o horário ao vivo mesmo, só específico para tirar dúvidas. Também pode ser, tá? A gente pode estar ajustando isso. Mas minha ideia, por enquanto, é dividir, meio que metade. Metade em horário reservado para assistir a aula, metade em horário aqui para a gente estar conversando e passando atividade para vocês. Perfeito. E quanto às avaliações, professor, vai ser 3 Então, trabalhos mesmo? Isso, são 3 avaliações. Para cada avaliação, a ideia é ter uma prova, tá? Isso é metade do conteúdo, e ter um trabalho também, que é metade do conteúdo, não, metade dos pontos, né? E ter também um trabalho que é outra metade dos pontos. A gente pode tentar fazer isso na primeira avaliação e observar se está ok, e se for o caso, mudar a segunda avaliação para ser só trabalho. Assim, a gente vai precisar ter 3 avaliações, certo? A ideia é que o último seja um trabalho prático. Mas a gente também vai estar fazendo trabalhos ao longo da disciplina, e a gente pode estar ajustando. Mas essa primeira avaliação, por enquanto, a gente pensa numa prova, aí eu coloco a prova lá no CIGA, vocês vão ter 48 horas para resolver e devolver no CIGA mesmo. E a outra metade estou dirigindo. Então, listas que eu for passando, vocês vão resolvendo, algum trabalho mesmo que posso passar para vocês resolverem, ou algo para
uma pesquisa, então, pesquisem sobre tal assunto. Aí vocês vão pesquisar, eu vou montar ali um resumo de 2 páginas, enviar. Aí eu vou estar pegando esse conjunto de atividades e dando metade da nota para esse conjunto de atividades. No final, O senhor a média das o senhor já tinha ministrado essa disciplina antes? Nesse formato, não. Eu já ministrei cálculo, inclusive eu estou ministrando cálculo 1, agora lá para uma turma de discriminar, então já tinha ministrado cálculo, que é a primeira parte. Já ministrei pesquisa operacional, uma disciplina só de pesquisa operacional, e aí a gente ia bem além do que está sendo visto aqui, do que eu propus aqui, né? Iria até a parte de otimização não linear mesmo. E também já ministrei Teoria da Computação 2, que envolve teoria de grafos. Né? Então, já ministrei 3 disciplinas separadas que tinham esse conteúdo. Né? Cada uma parte desse conteúdo. Então, estou agora só organizando essa outra aqui junto, essas 3 partes. Tá? Os livros... Opa, sim. É só para ir adiantando, no caso, o trabalho final a gente vai programar, então, né? Você tem, assim, alguma ideia de qual ferramenta a gente vai estar utilizando, para a gente já ir estudando desde o do começo da matéria? Vocês podem utilizar qualquer linguagem de programação, vai ser implementação, né? Se quiserem usar Python, tem muita coisa já pronta, ajuda, apenas a parte de gráficos, a gente vai trabalhar muito com gráficos, então ajuda bastante, né? Mas Então não é é livre, né? obrigatório, né? Pode ser Python, Java, C, C++, pode fazer em MATLAB, Octave. Né? O ideal é pensar mais em linguagens mais para parte matemática mesmo. Então, se for trabalhar em Java, em C++, por exemplo, ia ter que procurar algumas bibliotecas para fazer gráfico, que aí dá um pouco mais de trabalho. Se for para Python, Octave, MATLAB, aí já tem as coisas ali mais mastigadas, né, digamos assim. Uhum. Eu pergunto porque às vezes os professores eles especificavam pra gente a linguagem, aí era para adiantar mesmo. Mas já que é livre, tá beleza, então. No livro. Aí nós vamos estar usando 3 livros, um de cálculo, um de pesquisa operacional e outro de grafos. O de cálculo vai ser mais o primeiro capítulo mesmo de funções, a gente vai estar trabalhando, eu já vou passar para vocês ali, no início dele, tem uma revisão de matemática. Então, na primeira atividade para vocês vai ser trabalharem naquela revisão lá e me passarem onde tiveram problemas, o que a gente pode estar revendo. Né? Ele é matemática mesmo, pensando ali mais no, digamos que no ensino médio, né? Tem questão de álgebra linear, de álgebra linear, algumas questões de trigonometria, então são coisas que a gente precisa conhecer, que ajuda a gente a trabalhar com os outros 2 temas. Né? O segundo livro é o segundo livro específico de pesquisa operacional, a gente também já está trabalhando com os primeiros capítulos dele, principalmente se não me engano, o primeiro e segundo capítulo. O primeiro capítulo é um apanhado geral de pesquisa operacional, e o segundo capítulo é quando ele entra em programação linear. E o terceiro livro é o terceiro de grafos, tá? Que também os 3 livros são livros clássicos, né? Para cálculo, para pesquisa operacional e para grafos. Os 3 livros têm no acervo digital da biblioteca. Não sei se já acessaram livros lá pelo Minha Biblioteca, pelo site da UFOPA. Conhecem? Eu já tentei acessar, professor, mas eu não prossegui, não. Eu acho que não consegui lá, não apareceu nada, eu abandonei. Não conseguiram? Eu tentei acessar, porém eu não consegui, não. Aliás, eu não sei como. Pensei que o professor tinha que liberar alguma função lá, sei lá. Então, assim, eu entro com a minha conta de docente, né? Nunca tentei com a de aluno. Mas assim, o que me passaram é que vocês conseguem acessar também, né? Então vem aqui no site da biblioteca, o fop.br/cib, SIBI. Então, estou enxergando a minha tela ainda, né? Não, pedi. Ah, tá aparecendo assim. Bisteca assada de graça. Deixa eu ver. Aí aqui no
no início, aqui bem em cima, tem um acervo virtual Minha Biblioteca. Clica. Forma ponto do barra CIB, é? Isso, SIBI. Barra CIB. Tá? Aí tem um link, acervo virtual Minha Biblioteca, do lado direito em cima. Aí clicou lá, vai levar para uma área de login. Tô entrando aqui, maravilha. Entrou no site da UFOPA, professor principal. Não sei se Não, pois... errado. Deixa eu passar o link aqui para vocês. Vou colocar aqui no chat. Aqui do... Mandei já. Você mandou já. Beleza, aqui no chat. Agora, acervo biblioteca, né? Isso, aí vai levar para uma página de login. É o mesmo do Cigar, é esse? Pois é, eu não tenho certeza se é o mesmo do CIGA ou se vocês têm... Porque todos vocês têm e-mail da UFOPA, né? Alguma coisa, ufopa.edu.br, né? Entrou com o Cigar, sim. Entrou com o CIGA? Então, legal. Entrou que estava salvo já aqui, é só que... Tá, meus livros. Aqui tem o último... tá. Então, aí aqui em cima tem um item para pesquisar, né? Aí é só pesquisar o livro, bota cálculo, por exemplo, aí vai mostrar vários livros de cálculo, aí vocês vão achar lá. Então, o que a gente está usando, agora de início, do James Stewart, esse que tem um violino na capa. Então, é Cálculo, volume 1. Cálculo. O de pesquisa operacional, está até aqui, ó, de pesquisa operacional, vai ser esse James aqui. Stewart não apareceu, não. James Stewart. Não, é um que tem um violino na capa. Cálculo 1, né? Coloca só cálculo. Vai aparecer vários. Pois é, eu coloquei cálculo. Eu estou descendo aqui. Achei o volume 2, tô caçando o volume 1. Cálculo, volume 1. Quando eu pesquiso, não sei se é porque eu já abri o livro antes, é o primeiro que aparece para mim, né? Já fica salvo, eu acho, como visto por último, algo assim. Aparecem vários. Esse que tem um... Não sei se estão enxergando minha tela aqui. Esse tem um violino na capa. Metade da capa, acho que é um violino isso, um violoncelo, não sei. E outra metade da capa tá em meio Apareceu cinza. quando eu coloquei cálculo, coloquei como estava, né? Cálculo, hífen, volume 1, e apareceu. Beleza. Que apareceu também. Então, se vocês abrirem o livro, a primeira atividade de vocês... Deixa eu abrir aqui rapidinho. Ele só funciona online, professor? Eu acredito que só online. Não procurei se tem uma opção baixar. Tá aqui, ó, tem aqui imprimir, mas tem limite de 2 páginas para imprimir. Tá. Tem que imprimir de 2 em 2, então. Não, mas assim, não precisam imprimir todo o livro, né? Não, imprimir eu digo para salvar. Sim. Tá. Então, aí aqui, vocês abrindo o livro, aqui do lado direito aparece o menu dele, né? Aí tem um teste de verificação. Na verdade, tem 2 partes. Tem uma antes, que é calculadoras, computadores e outros dispositivos gráficos, que ele fala um pouquinho sobre software matemáticos, apresenta alguns. Se quiserem dar uma lida aqui, ele é interessante. Mas é mais assim para, digamos que, de conhecimento. E tem até pouca coisa assim, mas para conhecer, para ver, né? A atividade mesmo é a próxima, que é teste de verificação. Aí tem teste de verificação de álgebra, aí tem o teste de verificação e depois tem respostas. Aí vocês vão ver, tem bastante coisa, assim, né? Bastante item para resolver. A ideia não é que vocês façam todo o teste.
A ideia é que vocês escolham pelo menos 2 itens, são 10 questões aqui, teste de álgebra, tem 10 questões. Escolham 2 de cada para fazer, para enviar, e principalmente verifiquem se as outras vocês sabem para que lado vai, ou como é que iriam resolver. Né? Então, essa é a ideia aqui em álgebra, principalmente aqui nessa parte de álgebra, que a gente vai precisar. Oi? Como? Já é para resolver isso aí, para entregar, é que você está dizendo? Isso, é a atividade dessa semana, tá? Atividade dessa semana. Vai teste de verificação de... O senhor vai mandar... Não, eu vou colocar, estou só apresentando logo para vocês. Vou abrir a tarefa lá no CIGA e colocar o comando, né? Eu estou só logo apresentando para vocês. Né? Beleza. Então, aqui, teste de verificação de álgebra. Então, 10 itens, escolham 2 de cada para fazer. Mas o principal é... eu verifiquei, eu fiz a letra A e a B, mas eu vi que a C e a D, não sei nem para que lado vai, não sei como fazer. Então, lá quando vocês enviarem, no final, coloque, olha, a segunda questão, não soube fazer nenhuma, ou consegui fazer a primeira, e as outras não sei nem para que lado vai. Então, assim, a ideia desse teste de verificação é exatamente a gente saber o que a gente precisa resgatar daqui, tá? O que é interessante eu reapresentar para vocês daqui, ou se não, se está tudo ok, vocês lembram tudinho. Professor, eu olhei lá, eu não lembrava como é que fazia, mas quando eu vi a resposta, eu lembrei. Ótimo, né? Então aqui no final tem a resposta. Eu lembro um momento só de cálculo 3 e 2, porque eu fiz cálculo 3 semestre passado, eu acho. E cálculo sim. E eles falam cálculo 2, mas agora cálculo 1, mesmo só. Não, então, mas essa parte aqui, na verdade, né, é algo que, digamos que assim, vem lá já desde o ensino médio. Vocês ao longo do álgebra, Marcelino. Isso não é cálculo ainda. Não é cálculo? Não é o conteúdo que vocês viram lá na disciplina de álgebra linear em si. Né? É a introdução daquilo. Normalmente a gente vê até no ensino médio. Entendi. Sim. Isso aí é pra gente fazer sem problema. Acho que uma regrinha ou outra que a gente vai precisar relembrar. Beleza. Então, aí tem a parte de álgebra, tem a parte de geometria analítica, aí também tem soluções. É a mesma ideia. 2 de cada, tá? Aqui são 5 itens. Próxima página. E verificação de funções. Se lembram a parte de função, como compõe, que inclusive conteúdo tem até no primeiro capítulo do livro, mas também são coisas que a gente normalmente vê lá no ensino médio. Então, esses 3 testes de verificação, A, B e C, álgebra, geometria analítica e funções. Tem mais coisa para frente aqui, trigonometria, mas aí a gente não vai precisar agora, tá? Se quiserem continuar estudando, também não tem problema. Né? Mas é fazer os 3 primeiros. Teste de verificação A, teste de verificação B e o teste de verificação C. Então, precisa fazer tudo, 2 de cada. Mas, principalmente, observar. Vocês lembram, conseguem fazer ou não? Bora rever. Aí vocês avisam, olha, pessoal, fez muito pouco, bora rever aqui. A gente faz uma aula de revisão desses conteúdos, tá? Essa é a nossa primeira atividade. Para essa semana eu vou colocar de estudo dirigido. Então, já é uma primeira atividade que vai estar contando lá para a primeira parte da nota, tá? Da primeira avaliação. E aí, para a semana que vem, eu vou gravar e enviar com antecedência nossa primeira aula, que vai ser sobre a parte mesmo de funções e relembrar o que é limite, o que é derivada, integral, como é que utiliza, como trabalha com gráficos, como monta gráficos. Então, vocês perguntaram agora de ferramenta, né? Então, eu vou mostrar para vocês ali como é que monta gráficos no Python, como monta gráficos no Octave, mas é livre. Vou mostrar para a gente ter pelo menos o básico de algumas ferramentas.
Mas é isso, você pode usar qualquer outra ferramenta, tá? Então, essa vai ser a nossa primeira parte do conteúdo. O que mais? Assim, de um modo geral, esse é o nosso plano de ensino. Assim, os livros... Assim, eu comecei a falar já da primeira atividade porque a gente abriu lá o livro na biblioteca, né? Então, aqui vocês vão estar utilizando o livro. Os outros livros também estão aqui na biblioteca. Então, quando a gente partir para a pesquisa operacional, vai ser esse livro aqui. Onde ele vai estar tratando de primeiro capítulo. A gente vai trabalhar o primeiro, segundo e terceiro e quarto capítulo. Só que aí eu vou estar, assim, esses capítulos aqui, eles são bem longos, né? Então, por exemplo, 174 páginas. A gente não vai estar explorando tudo. Eu vou estar selecionando as partes para a gente estar estudando, tá? Até chegar no método Simplex, que é o método que realmente vocês vão implementar e fazer teste, fazer o trabalhinho com ele, tá? Escolher um problema real e testar. Tá? Os três primeiros capítulos, na verdade, é mais teórico, é mostrando como modela, como identifica que o problema é linear ou não linear, como resolve na mão, se for um problema de apenas uma variável, a gente consegue fazer o gráfico, desenhar e resolver, inclusive, na mão o problema. O quarto capítulo, que apresenta o método Simplex, o quarto e o quinto, assim, vão apresentar o método Simplex, mas vão mostrar muito da fundamentação matemática do método Simplex. E a gente não vai muito por aí, tá? A ideia é entender o método de uma forma mais intuitiva, né? E aí, se alguém quiser se aprofundar no método, entender porquê matematicamente das coisas, ali as provas matemáticas de cada coisa, de cada operação feita, aí pode estar pegando o livro e se aprofundando. A ideia é a gente ver, digamos, num mais alto nível, tá? E aí os detalhes matemáticos, as provas matemáticas, fica para se alguém quiser avançar nesse estudo. Professor, eu vou fazer TCC, achei interessante, eu vi que dá para resolver um problema de rede assim assado usando o Simplex. Aí, legal, ótimo. Então, bora se aprofundar aqui e, inclusive, se alguém quiser, por exemplo, desenvolver alguma coisa, fazer TCC nessa linha, eu tenho interesse, tá? E aí a gente avança aí. O que é esse professor? Como que é? Eu não estava prestando atenção. Você falou alguma coisa sobre a... Tá, então a gente vai estudar aqui essa parte de programação. Não, sobre a parte sobre o TCC, era sobre o quê? Ah, tá. É que assim, a gente vai ver num nível mais alto aqui durante a disciplina. A gente não vai... Porque assim, se vocês pegarem esse livro e forem passando as páginas, vocês vão ver que tem hora assim que ele entra em prova matemática de tal coisa. Ele passa ali 4 páginas mostrando provas matemáticas e teorias que, se a gente for estudar, a gente vai gastar ali bastante tempo. Mas que também não é o objetivo agora. O objetivo é vocês entenderem o que é o Simplex, como utiliza, como implementa. Eu quero agora me aprofundar porque eu achei interessante, quero fazer meu TCC usando o Simplex. Tem ali um problema que eu identifiquei, de redes ou de alguma outra coisa que eu identifiquei dentro da computação, que eu sei que eu percebi que dá para usar o Simplex, eu quero fazer meu TCC nisso. Aí vai ser necessário estudar mais a fundo, né? Aí vocês já vão ter feito o estudo inicial, né? Já vão entender, vão ter que identificar o problema, já sabem, inclusive, qual livro tem um conteúdo, aí vocês podem avançar, digamos, de uma forma mais autônoma, né? Então, essa é a ideia da disciplina, apresentar para que vocês, quando precisarem, lá no futuro, daqui a 2 anos já depois de formado, querem trabalhar com algo que viram que dá para resolver com o Simplex. Aí vocês vão lembrar que tem um livro assim assado, vão lembrar mais ou menos do Simplex e vão poder avançar. E aí o que eu disse é que eu tenho interesse em orientar TCCs nessas linhas que a gente vai ver aqui, tá? Ou usando uma parte mais matemática, né?
resolver algum problema computacional usando o simplex, pode ser algo de rede. Em geral, a gente usa muito para redes, tá? Ou usando teoria de grafos. Então, duas coisas. Quando pegarem esse livro para estudar, não se assustem quando aparecerem ali 300 páginas de provas matemáticas, né? Não desistam da disciplina por conta disso, nem se assustem. A gente não vai entrar nesses detalhes, digamos assim, das provas matemáticas. Estava passando aqui para ver se aparecia. Então aqui começa, né? Provar matematicamente, aí entra muito em álgebra linear, em teorias de álgebra linear, então coisas que a gente não vai estar abordando. A gente vai estar abordando de um pouco mais gráfica, de uma forma mais intuitiva, né? Então, esse problema aqui, esse ponto, o que ele significa, tá? Então, tentar entender de uma forma mais intuitiva. Tá? E quando a gente entrar lá em grafo, a mesma ideia. Se vocês pegarem o livro de grafo, vai ser esse outro livro aqui, com a capinha branca e verde. Que ele também tem ali 600 páginas. Obviamente a gente não vai ver tudo isso. A gente vai trabalhar com o capítulo 1 e 2, que é conceitos básicos e aplicação, e vamos, dentro dos outros capítulos, selecionar algumas coisas para trabalhar. Então, árvores, a gente vai falar um pouquinho de árvore, mas não vai ver tudo que tem aqui no capítulo de árvore. Caminho, a gente vai entender o que é um caminho, mas não vai trabalhar tudo aqui dentro de caminho. E aí pular para ver alguns algoritmos. Né? Então, aqui, fluxo em redes é basicamente um problema de grafo. Eu tenho um grafo e nesse grafo eu quero calcular, por exemplo, digamos que cada ponto desse aqui é um local. E as ligações entre eles são caminhos. Esses caminhos, eles permitem a passagem de até, sei lá, tantas pessoas de uma vez. Então, por aqui passam até 10 pessoas por uma vez, aqui passam 5 pessoas por uma vez, e assim vai. E digamos que tem tantas pessoas em cada bolinha dessa, e ocorreu um determinado problema, tem que evacuar essa área, e a saída são aqui nessas pontas. Então, como é que a gente consegue montar um plano para evacuação, para que a gente consiga tirar todo mundo o mais rápido possível? Então, basicamente, como é que a gente consegue ter um fluxo de pessoas, um fluxo maior de pessoas saindo desse local. Então, esse é um problema clássico, que não tem nada a ver com computação, né? Mas que a gente pode pensar em outras aplicações seguindo a mesma linha. Então, digamos que isso aqui são tudo roteadores. Cada link desse está ligando em roteadores. Eu tenho uma quantidade de pacotes para transmitir dessa ponta para outra ponta. Se eu forçar aqui o máximo da minha rede, qual é a taxa máxima de pacote que eu consigo fazer chegar lá do outro lado? Se eu quiser pegar ali isso aqui seria usar a rede toda, né? Transmitir para todos os lados e tentar transmitir o máximo para cá. Mas eu posso também pensar, olha, esses são roteadores, eu quero enviar um pacote desse ponto para esse outro. Cada link desse tem um custo. Como é que eu vou precisar pagar? Se eu transmitir para cá, eu vou pagar um custo X. Se eu transmitir para essa outra bolinha, eu vou pagar um custo Y. Para cá, um custo Z. Para cada local que eu passar, eu vou pagar um custo. Como é que eu consigo enviar aquele meu pacote desse ponto inicial para o ponto final, pagando o mínimo possível? Ou se eu pensar em taxas, olha, aqui eu tenho uma certa taxa de transmissão, aqui eu tenho outra. Qual é o caminho que eu tenho que pegar aqui para chegar do outro lado o mais rápido possível? Então, a gente pode ir dando interpretações diferentes para para o que é cada bolinha, o que é cada ligação dessa, e a partir dessas interpretações, estabelecer problemas. Aí vai ter problema de fluxo em rede, problema de coloração nos grafos, problema de achar uma árvore, problema do caixeiro viajante, tá? Então a gente vai estar vendo esses problemas, mas lógico, cada capítulo desse apresenta o problema clássico, apresenta 300 versões diferentes do problema, apresenta 50 soluções diferentes, a gente não vai estudar tudo, a gente vai selecionar
alguns pontos ali para estar observando. E é a mesma coisa, eu quero me aprofundar nisso, eu quero fazer meu TCC, ou lá na frente vocês estiverem informado, perceberam, encontraram um problema que querem resolver e lembraram que dá para resolver por grafo, aí vão se aprofundar mais nos problemas, nas formas de trabalhar, nos algoritmos. Tá? E se alguém tiver interesse em fazer TCC nessa linha de trabalhando com grafos, eu tenho interesse em orientar, aí podem me procurar também, tá? Então, esse é o nosso conteúdo, é a forma como a gente vai estar vendo o conteúdo. Cada item desse, né, são basicamente 3 coisas, né? Uma revisão sobre cálculo, uma introdução à pesquisa operacional, uma introdução à gráfica. Cada um desses, na verdade, são disciplinas, serão 3 disciplinas que a gente vai estar juntando aqui para mostrar para vocês, fazer revisões e mostrar algumas coisas de uma forma mais introdutória, mas que não seja só a introdução, né? Que dê para já implementar um algoritmo, resolver algum problema. Né? E como o nome da disciplina diz matemática computacional, então tudo é algo da matemática que a gente vai ter a opção de implementar algoritmos, resolver de forma computacional. Vocês fizeram a disciplina de tentando lembrar o nome da disciplina, que vê sobre erros numéricos, ver algoritmos para resolver, por exemplo, de equações lineares. Eu vi no PPC que tem uma disciplina assim, eu não lembro o nome dela. Métodos numéricos. Acho que é método numérico. Fizeram método numérico? Métodos numéricos, não. Não, ela é optativa para vocês ou ainda vão fazer? Não, no caso eu já fiz todas as obrigatórias no curso, nenhuma era método numérico. E do tempo que eu estava na faculdade não vi nenhuma matéria com esse nome. Talvez seja outro nome. Tá, vou verificar, mas eu ia só dar um exemplo, que é uma disciplina que é nesse formato, assim, vê muita matemática, mas vai vendo como implementar aquilo como implementar aquilo de forma computacional, né? Usando algoritmos. Não é cálculo numérico? Cálculo numérico, tá. Cálculo numérico a gente fez sim. Ah, tá. Aí vem o negócio de erro de aproximação, usar double, usar float. Isso aí a gente fez. Tá legal, tá. Então, uma coisinha ou outra de lá a gente vai estar resgatando, tá? Na nossa disciplina também. Dúvidas? Querem perguntar alguma coisa? Querem colocar alguma coisa? Querem sugerir alguma coisa? Assim, a ideia de hoje, principalmente, é a gente discutir esse plano de ensino, ajustar se for necessário. Uhum. Acho que só uma dúvida é saber se a gente vai usar o Google Classroom, tem alguns professores que usam, mas não são todos, né? Eu prefiro usar o SIGA mesmo, até porque o Google Classroom, sinceramente, eu acho muito confuso ali as coisas. Tem que depois buscar no Drive, e aí, enfim, eu não gosto muito do Google Classroom, eu prefiro ir colocando o material ali no SIGA, acho que ele funciona bem para o nosso objetivo. Ainda bem que eu prefiro o SIGA também. A gente pode usar o Google Classroom também, não me oponho. Não, o SIGA mesmo, porque os professores que usam é meio confuso mesmo, às vezes a atividade vai e volta, e aí eu prefiro também o uso do SIGA mesmo. Ah, tá, beleza, então vamos usar o SIGA. Tá ok, pessoal? Então, hoje, esse nosso horário assim, é isso. Então, já sabem o que é a primeira atividade, eu vou colocar lá no SIGA, tá? Mas já sabem o que é a nossa primeira atividade, já sabem onde buscar os livros, conteúdo. E qualquer coisa é só avisar, passar e-mail, marcelino.ss@fopa.edu.br. Vou colocar também lá no SIGA. E aí podem passar e-mail e a gente tira dúvidas. Se for necessário, a gente marca um horário extra para entrar aqui no Google Meet e conversar. Vão avançando e vão avisando como tá. Se não falarem nada até a próxima semana, eu vou admitir que vocês estão conseguindo fazer tudo sem grandes problemas, tá? Uhum. Ok? Mesmo horário ou o senhor vai mudar o horário? Não, assim, a minha ideia é manter esse horário, das 10 às 11h30. Hoje a gente vai até terminar mais cedo um pouquinho, mas a ideia é manter esse horário, de 10 às 11h30. E aí fica de 8 às 10 reservado para assistirem o conteúdo gravado.
que vai estar disponibilizado antes, vocês podem também assistir antes. Mas se tiver complicado, outras disciplinas, trabalho, estágio, não sei o quê, aí fica esse horário de 8 às 10 reservado. Eu deixo reservado para que vocês possam assistir a aula gravada. Beleza, tudo certo. Então, Ok, então, pessoal. Ótimo, Então, até tudo mais. ótimo. Oi? Esse momento tá tudo ótimo. Beleza, então. Então, até semana que vem ou até vocês me avisarem de alguma dúvida, né? Belezinha. Ok. beleza, Até pessoal. mais. Até Estudo. Até Até mais. mais. Bom dia. E-